Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um exercício. Hoje temos Teorema de Bolzano, funções, mais uma vez do Exame Matemática A 2023, primeira fase. Já sabem, estamos aqui para descomplicar esta coisa toda. O meu nome é Diogo e no final eu vou ver os critérios para ter a certeza que temos aquela nota mágica. O 20. Começamos este exercício como todos os outros exercícios. Começando por ler o enunciado. 12.2. Resolva este item sem recorrer à calculadora, exceto em eventuais cálculos numéricos. Mostre, recorrendo ao Teorema de Bolzano-Cauchy, que o gráfico da função f interseta a reta r em pelo menos um ponto da abscissa pertencente ao intervalo π sobre 6 a π sobre 3 aberto. Agora, como é que nós sabemos que temos que utilizar o teorema? Porque dizem que temos que utilizar o teorema, mas muitas vezes podem não dizer assim tão diretamente, e a forma como vocês podem também saber é sempre que vos pedem um ponto no intervalo aberto de uma função, muito provavelmente é para utilizar o Teorema de Bolzano. Portanto, nós queremos saber quando é que f interseta a reta r tem de equação y igual a menos x mais 2, a nossa função f é seno 2x mais x, onde o domínio da nossa função f é de 0 a π, e vamos então ver como é que fazemos este exercício. Os exercícios de Teorema de Bolzano seguem sempre a mesma estratégia, que é nós temos que ter o domínio, temos que falar sobre a continuidade da nossa função, temos que utilizar o Teorema de Bolzano e no final dar uma resposta. Agora, há aqui umas condições que nós temos de ter cuidado. Em relação ao nosso domínio, está no nosso enunciado, o domínio de f é igual a 0 a π, esta parte está feita, como eles nos dão, não é preciso estarmos a calcular, e dão-nos aqui a função, dão-nos aqui um intervalo. Nós, para utilizarmos o Teorema de Bolzano, nós na verdade temos que só ter a nossa função, o que quer que seja, igualado a um número, e apenas a um número. Mas se nós repararmos, para vermos a interseção com a nossa reta, nós vamos ter que igualar a nossa função a essa reta. Sempre que nós calculamos interseções é igualar uma função a uma reta, igualar uma reta a um plano, o que quer que seja. Ou colocar tudo no mesmo sistema. Mas aqui temos um x. Portanto, o que acontece é nós vamos ter que passar este x para o lado de cá. fx mais x igual a 2 e agora estamos finalmente igual a um número. O que é que eu aconselho? Peguem aqui no fx mais x. O fx, a nossa função fx é 102x mais x. 102x mais x é igual a 2. Isto fica sendo de 2x mais 2x é igual a 2. O que é que nós podemos fazer com isto? É criar uma nova função que é getx igual a seno de 2x mais 2x. Ok? Então o que nós estamos a tentar a ver é quando é que o nosso getx é igual a 2 naquele intervalo, num ponto. A continuidade basta dizer o tipo de função que nós temos ou funções. Neste caso nós temos a adição entre duas funções, ok? Uma função trigonométrica e uma função afim. Então o que nós podemos dizer aqui, continuidade, é soma de duas funções contínuas. Portanto eu não vou escrever tudo, é só dizer aqui os tópicos, e o que vocês também dizem é o tipo de funções. Quais é que são as funções? Trigonométrica e afim. São funções contínuas no seu domínio, logo contínuas. E aqui dizem no intervalo fechado de π sobre 6 a π sobre 3. Este intervalo é o intervalo que está no enunciado, e tem que ser intervalo fechado e não aberto. É assim que funciona com o Teorema de Bolzano. Na resposta final há uma parte em que vai ser fechada e há outra parte em que vai ser aberta, mas já lá vamos. Teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano é bastante simples. O que nós temos de fazer é pegar no primeiro valor do intervalo, que é π sobre 6, no segundo valor, que é π sobre 3, e trocar o nosso x por cada um desses valores. Nós vamos fazer f de π sobre 6 e vamos fazer também o f de π sobre 3. Só corrigir aqui uma coisa, na verdade agora é g, aqui o domínio não vai alterar, ok? Porque é o domínio com que eles querem trabalhar. O g de π sobre 6, vamos então fazer aqui, fica seno de 2 vezes π sobre 6 mais 2 vezes π sobre 6. Isto é igual. Seno de 2π sobre 6 é π sobre 3 mais π sobre 3. E seno de π sobre 3 é 1 meio mais π sobre 3. Podemos deixar assim. E agora fazemos a mesma coisa com o g de π sobre 3. Portanto, o g de π sobre 3 vai ser seno de 2 vezes π sobre 3 mais 2 vezes π sobre 3. E agora fazemos aqui a continha. Isto dá seno de 2π sobre 3 mais 2π sobre 3. Não precisávamos de fazer aqui bem esta conta. Podemos já arredondar. Esta conta dá 1,91. E esta continha que nós temos aqui podemos também já arredondar. Não precisamos de fazer estes cálculos como eu fiz aqui. E isto dá 2,96. Agora o que é que nós temos que ver? Se realmente 2 está dentro deste intervalo. Portanto, dentro de 1,91 a 2,96. E está assim, senhor. O nosso 2 está entre g de π sobre 6 e g de π sobre 3. Este é o nosso Teorema de Bolzano. Agora podemos finalmente dar a resposta. Portanto, em termos de resposta, o que nós temos que falar é dos tópicos que falámos anteriormente. Portanto, continuidade, dizer que ela é contínua no intervalo fechado em π sobre 6 a π sobre 3. Outro tópico que nós temos que colocar é o nosso Teorema de Bolzano. G de π sobre 6, 2 g de π sobre 3. E por fim, dizemos então que existe um C pertencente ao intervalo aberto. Portanto, vocês podem simplesmente decorar isto. Não é propriamente muito importante o porquê disto ser assim. Vocês simplesmente colocam que existe um C pertencente a este intervalo, tal que f de C é igual a 2. E depois aqui neste passo aqui em baixo convém dizer, pelo Teorema de Bolzano, podemos afirmar, depois podemos falar sobre o último ponto, que é, existe um C pertencente ao intervalo aberto. Portanto, aqui é onde se utiliza o intervalo aberto, π sobre 6 a π sobre 3, tal que f de C é igual a 2, e
o nosso exercício está resolvido. Aqui diz para equacionar o problema e tem aqui fx igual a menos x mais 2. Sempre que queremos fazer interseções entre uma função e uma reta, basta igualá-la. Depois diz aqui considera a função g e eles também metem aqui o menos 2. Portanto, eles vão igualar, na verdade, a 0 e como vocês já viram, eles metem aqui o 0 entre estes dois valores. Mas, na verdade, vocês não precisam de fazer com o 0. Vocês podem fazer com o 2 do lado de lá. Vocês, assim, só têm que pensar que vocês têm que passar letras para o lado esquerdo, números para o lado direito e não têm que pensar muito em relação a isto. Referir que a função g é contínua em π sobre 6 a π sobre 3. Portanto, ela é contínua. Ver notas 1 e 2, basta dizer que ela é contínua. Referir que é contínua no intervalo aberto, a pontuação a atribuir nesta etapa é de 0 pontos. Como eu disse, vocês têm que dizer que ela é contínua no intervalo fechado. Na resposta final é que vocês podem dizer naquele existe ser pertencente ao intervalo aberto. Aí é que vocês metem o intervalo aberto. Determinar g de π sobre 6. Nós determinamos g de π sobre 3 também. E verificamos que 2 estava lá no meio. Já sabem, não precisa de ser 0. Diz aqui ou equivalente. Concluir o pretendido. E nós concluímos que é a nossa justificação. Mais 14 pontos, mais 1,4 valores. Cada vez mais perto do 20. Já sabem, pessoal, deixem um like, um comentário, subscrevam ao canal se realmente vos ajudei a descomplicar mais uma vez o exame. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e com o vosso pessoal da vossa turma. E até ao próximo exercício.